vou iniciar a gravação. Qualquer coisa, me chama no chat, tá bem? Vou olhando periodicamente para ver se vai havendo dúvidas. Podem sugerir exercícios. Já vou fazer a projeção. Separei alguns exercícios aqui para a gente comentar nesse tempinho, tá certo? Vou compartilhar minha telinha. Me avisem se não estiver dando para ver. Só um segundo. Olha lá. Isso. Opa. Aí, pronto. Bom, essa é a tela. Se estiverem vendo, me deem um toque. Tudo bem? Então tá aqui, módulo 13, plateumintos parasitas, teníase e cisticercose. Pessoal, vou começar aí, selecionei alguns exercícios. Vou começar com vocês com o exercício 242 aí nessa página, tá bom? Olha, sabemos ser desaconselhável comer carne de porco crua, porque podemos contrair uma doença que se caracteriza por ingestão de. Então, olha só, pessoal, nós temos aqui, quando a gente come a carne crua, a gente de porco, principalmente, que pode nos trazer algum problema, ou mesmo a carne de vaca, a gente corre o risco de ingerir uma forma viva, ainda que latente, de um verme, que é a tênia, né? Que forma é essa? São os cistos. E aí, esses cistos, na forma de cisticerco, né? Eles vão, então, cair lá no nosso intestino delgado, e aí lá no nosso intestino delgado, esse cisticerco ele vai se desenvolver para uma tênia adulta, que vai ficar ali, vivendo no nosso intestino, se reproduzindo, tá? E aí, absorvendo os nossos nutrientes e propagando a doença. Então, aqui, como alternativa correta, a gente tem logo aí a alternativa A, cistos de tênia, e seu desenvolvimento é no trato intestinal, tá bom? Isso para aqui, para a doença que a gente conhece como teníase, tá? Porque a gente sabe que no caso da tênia solium, que é a tênia do porco, né, ele também vai poder causar uma outra doença que a gente chama de cisticercose, tá? Mas isso a gente vai abordando nos exercícios na sequência. Deixa eu ver se tem alguma intervenção no chat aqui. Olha lá. Isso, olha, ovos é a cisticercose. Então, quando você faz a ingestão dos ovos da tênia solium, aí você vai ter a cisticercose. Mas aqui, ó, no exercício, quando ele te coloca aqui, ó, sabemos ser desaconselhável comer carne de porco crua, porque podemos contrair uma doença que se caracteriza pela ingestão. Aí a carne do porco crua vai ter a larvinha cisticerco, cisto ali na musculatura, na carne, e esse cisticerco, quando cai no intestino da pessoa, vai se desenvolver na tênia adulta. Isso é válido tanto para a tênia sólida do porco, quanto para a tênia saginata da vaca. No caso do porquinho, se você ingere, como você colocou aí, né, os ovos, aí sim você vai ter cisticercose. Tudo bem, Isabela? Bom fazer essa interação. Tudo bem? Então, ótimo. Olha só, voltando aqui. Então, o exercício, tudo bem. O exercício já na sequência da FUVEST, olha lá, ó. Na cisticercose, o homem pode fazer o papel de hospedeiro intermediário no ciclo evolutivo da tênia solium. Isso acontece porque ingeriu o quê, meninos? Porque ele ingeriu os ovos de tênia, não é verdade? Então, lembra, para o porco, ele ser hospedeiro intermediário, ele ingere o ovinho da tênia solium, esse ovo ele cai no intestino dele, eclode, libera uma larvinha que vai perfurar o intestino dele, cair na musculatura e virar o cisticerco. Aí a gente vai lá e come o porquinho, com a carne crua do porco, ou mal passada, a gente ingere essa larva cisticerco, que vai então cair no nosso intestino e vai originar a tênia adulta. Isso é a teníase. Essa é quando o homem faz o papel de hospedeiro definitivo. Mas aí se o homem vai lá e faz a ingestão dos ovos, né, da tênia sólida no caso, esses ovos então vão eclodir no intestino do homem, liberar a larvinha, né, a oncosfera, que vai perfurar esse intestino,
vai cair na circulação, vai parasitar a musculatura do homem, vai parasitar o sistema nervoso do homem, levando então a doença que a gente conhece como cisticercose. Então aí também já ficamos logo com a letra A, tá bom? Aí só para a gente ver o que as outras alternativas falam, né? Andou descalço em terras contaminadas, isso já é outra doença. Isso daí já é uma doença, a forma de contaminação do andar descalço vai ser por um nemateuminto, né? Decatur americanus ou Ancylostoma duodenale, que causa um amarelão. Foi picado por barbeiro? Aí, né, já é uma forma de transmissão associada à doença de Chagas. Comeu carne de porco ou de vaca com larvas da tênia? Aí isso já é a teníase, não a cisticercose. Não, mudou em água com caramujo contaminado? Não, aí isso já é uma outra doença causada por um outro plateuminto, que é a esquistossomose. Tudo bem? Vamos ver se tem alguma pergunta aqui no chat. Tudo bem por enquanto? Parece que está tudo bem. Então, voltemos aqui para a nossa projeção da nossa página. Olha lá. A próxima que eu acho válido a gente comentar vai ser a questão 246 da Unicamp. Olha só o que a Unicamp vai dizer para a gente. A teníase e a cisticercose são doenças parasitárias que ainda preocupam as entidades sanitárias. São medidas que controlam a incidência de casos dessas parasitoses, lavar bem os alimentos e tomar água fervida ou filtrada para evitar. Então, ele vem falar para a gente, né? São medidas, deixa eu ver, teníase, ele cita no enunciado as duas, teníase e cisticercose. Só que aí, quando ele te coloca aqui no enunciado, aqui, ó, são medidas para controlar a incidência dessas parasitoses, lavar bem os alimentos e tomar água fervida, gente, já não é para as duas doenças que ele está citando. Por quê? Porque a gente sabe que embora sejam causadas, né, teníase e cisticercose, por exemplo, da tênia solium, o modo como são adquiridas é completamente diferente. E quando ele cita no enunciado aí a maneira de se prevenir, ela é pertinente apenas para a cisticercose, tá bom? Então, ó, são medidas que controlam a incidência de casos dessas parasitoses, lavar bem os alimentos, tomar água fervida ou filtrada para evitar vamos ver, alternativa por alternativa, ó. Ingestão de ovos dos plateumintos causadores dessas doenças, além das populações de caramujos, que são hospedeiros intermediários dos plateumintos. Não, né? O caramujo não tem nada a ver com essa doença. Caramujo vai ter a ver com o quê? Caramujo vai ter a ver com a esquistossomose. Ingestão de ovo dos nematódios, além de cozinhar bem a carne de porco e de boi, ambos portadores desses nematódios. Estava correta o restante, mas lembrando que a ténia, ela não é um nemateuminto, a ténia ela é um plateuminto, tá bom? Então, tomar cuidado para não se confundir aí. Ingestão de ovos do parasita, ok? Aí ele vem complementar. Além de cozinhar adequadamente as carnes de porco, de boi, para evitar a ingestão de cisticercos, verdade? Porque é a ingestão da carne do porco e do boi que vai trazer para a gente a teníase. Tudo bem? Então, concluímos essa questão. Vou olhar novamente o chat para ver se tem alguma intercorrência. Tá tudo bem até o momento, certinho? Voltamos para a nossa gravação. Deixa eu ver qual foi o outro exercício que eu selecionei para a gente aqui. Olha lá. Agora a gente vai pular uma página e vai lá para o exercício 252. Exercício 252. Olha lá. Tênia solium ou Tênia saginata são duas fases distintas de um mesmo verme, que também é chamado de solitário. Esse parasita passa por um primeiro estágio de desenvolvimento no organismo do porco, que é seu hospedeiro intermediário. Quando o homem se alimenta de carne suína crua ou mal cozida, contendo esses cisticercos, o nome que recebem os vermes depois de se transformarem em larvas vira seu hospedeiro definitivo. A ténia se fixa nas paredes intestinais. A doença, em boa parte dos casos, é assintomática, porém, alguns desconfortos podem ser percebidos, como alterações do apetite, fome intensa ou ausência total dela.
enjoos, diarreias, irritações frequentes, fadiga e insônia. Em alguns casos mais raros, o cisticerco pode acabar se instalando em tecidos cerebrais, o que causa danos neurológicos irreversíveis, tá bom? Olha lá. Então, o texto apresenta uma série de erros sobre a doença teníase. 4 grupos de alunos numerados a seguir do curso de medicina fizeram algumas críticas a respeito das informações contidas no texto durante a aula de parasitologia. Vamos ver, olha só, as afirmações. Acertou apenas quem considerou contido é. Taenia solium ou Taenia saginata são 2 espécies distintas de vermes, que também são chamadas popularmente de solitárias. Essa afirmação está correta, tá? Então, a Taenia solium e a Taenia saginata pertencem ao mesmo filo, aí se a gente lembrar da classificação biológica, pertencem ao mesmo gênero, né? Mas são de espécies diferentes, tá bom? O porco é considerado hospedeiro definitivo e o homem é considerado hospedeiro intermediário, não, contrário, né? Quando a gente pensa na teníase, a gente sabe, na teníase causada por Taenia solium, que o porco ele vai ser hospedeiro intermediário e o homem vai ser hospedeiro definitivo. Por quê? O que caracteriza alguém como hospedeiro definitivo? O fato do parasita estar realizando o processo de reprodução sexuada. E aí, no ciclo da Taenia solium, por exemplo, da teníase, considerando a Taenia solium, isso vai acontecer no homem. Tá bom? Quando os ovos eclodem, liberando as larvas, essas são chamadas de cisticerco e não vermes. Os vermes são chamados de tênias ou solitárias. Isso está correto, tá bom? Olha lá, então, quando o ovinho eclode, ele vai liberar uma larvinha. Essa larva vai se estabelecer na musculatura do hospedeiro intermediário. Isso é o que a gente chama de cisticerco, tá bom? O verme é a fase adulta, que é o que a gente chama de tênio solitário, tá bem? Olha lá, e 4. Caso uma pessoa venha a desenvolver cisticercos nos tecidos cerebrais, ela não terá doença teníase, sim a cisticercose, verdade. E aí a gente lembra, então, que isso vai acontecer quando? Isso vai acontecer quando a pessoa ela ingerir os ovos da Taenia solium. Tudo bem? Deixa eu ver. Então, ficamos aí com a alternativa D como correta. Deixa eu ver se tem alguma indagação. Tá tudo bem até o momento aqui. Então, podemos ir para a próxima. Isabela, se você quiser a qualquer momento me sugerir um exercício, fica à vontade, tá bom? Vamos lá. Deixa eu colocar novamente na nossa projeçãozinha aqui, tá bem? O próximo que eu separei para que a gente fizesse, na sequência, o 253. Em um sítio, um homem sacrificou um porco criado solto para comemorar o aniversário de seu primeiro filho e convidou alguns parentes e amigos para compartilhar esse momento de alegria. A carne foi assada de acordo com a preferência dos convidados, ao ponto, mal passado e bem passado. Se considerarmos que na região não havia saneamento básico, que uma pessoa da família desenvolveu teníase há pouco tempo, é possível que, olha lá, vamos ver o que ele coloca aqui para a gente, tá? Todas as pessoas que participaram da festa desenvolveram a teníase, devido à ingestão de ovos de Taenia presentes na carne. Então, vamos lá. As pessoas, por exemplo, que consumiram a carne bem passada, por exemplo, não vão desenvolver a teníase. E lembrando que teníase não se dá pela ingestão de ovos, teníase se dá pela ingestão da larva cisticerco presente na musculatura do bicho. Então, a alternativa A já está errada. As pessoas que ingeriram carne mal passada desenvolveram a cisticercose devido aos cisticercos presentes nessa carne. Não. As pessoas que ingeriram a carne mal passada vão desenvolver teníase, porque o cisticerco que está nessa carne vai cair no sistema digestório e vai se desenvolver, então, na Taenia adulta. Tá? No caso, como a gente está falando de porco, na Taenia solium. Né? As pessoas que ingeriram carne mal passada desenvolveram a teníase devido aos cisticercos presentes nessa carne. Verdade, como a gente já comentou. Vamos ver a falha do item D e do item E. As pessoas que comeram a carne ao ponto
não desenvolvam ateníase, mas podem desenvolver a cisticercose cerebral. Não, novamente, carne não dá cisticercose, a carne dá ateníase. As pessoas que comeram a carne suína não têm um risco de desenvolver ateníase nem a cisticercose, pois essas doenças ocorrem somente com a ingestão da carne bovina, de jeito nenhum. Aí tem que lembrar, a cisticercose só pela tênia sólium do porquinho. A tênia saginata, sim, só ateníase, mas, né, cada espécie, né, porco e vaca, tem a sua tênia associada. Tudo bem? Olha lá, temos mais 4 exercícios que eu separei aí. Vai dar tempo? Deixa eu só ver se tem alguma sugestão de exercício. Por enquanto, não. Então, vamos lá. Olha só. Próximo exercício que eu separei, 2, né, de verdadeiro e falso. Agora, a gente vai lá para o exercício 256. 256 com o ciclo aí da tênia sólium, porque a gente já viu um porquinho aí. Olha lá, vamos ver. A imagem representa o ciclo de vida de um parasita que pode causar sérios problemas de saúde em seres humanos. Observando essa imagem, assinale verdadeiro ou falso nas proposições. As proglótides se formam na carne do porco e são ingeridas pelo homem. Não, gente, tem que lembrar, né? Proglótide vai ser, entre aspas, entre muitas aspas, aquele gominho que vai se destacando da porção terminal do corpinho da tênia quando ela já está no intestino, né? Então, a proglótide, a tênia é hermafrodita, cada proglótide vai ter ali o sistema reprodutor masculino e feminino, vai ser fecundada pela proglótide que está acima, ficar gravídica, né, com os ovinhos e se destacar. Aí essa proglótide, ela se mistura às fezes, vai para o ambiente, né, contaminando o ambiente com ovos. Aí se o porco ingere água, ingere alimento contaminado com esses ovos, ele passa a ter, né, o parasito associado à sua musculatura, à sua carne. E quando o homem vai lá, ingere essa carne do porco mal cozida, ele então vai poder ter a ateníase causada por ele, tá bem? Então a primeira está falsa. Nessa parasitose, o porco assume o papel de hospedeiro definitivo, tá? Também está falso, né? A gente sabe que quando a gente considera a tênia sólium e o porco aí nesse ciclo, o ovinho eclode ali no porquinho, o cisticerco vai ficar ali sem se reproduzir, é uma forma latente, uma forma que está esperando a oportunidade de infectar o seu hospedeiro definitivo, tá? Então, na teníase, né, que é o que está sendo falado aí no enunciado, na teníase, que é o que está sendo falado no enunciado, o porco é o hospedeiro intermediário e o homem é o hospedeiro definitivo. Pelo ciclo apresentado, a ingestão acidental de alimentos contaminados com fezes humanas pode levar à formação de cisticerco no organismo humano. Essa é verdadeira, né? Então você pensa, se você está numa área onde não tem saneamento básico, você tem uma pessoa que está com teníase, ela às vezes nem sabe disso. E aí, como não tem saneamento básico, eventualmente essas fezes dessa pessoa contaminam a água que a população do local ela ingere. Aí você está ingerindo o ovo vai eclodir no seu organismo, liberar a larvinha que vai se estabelecer. Então, perforar seu intestino, estabelecer na sua musculatura, estabelecer no seu cérebro, e aí sim você tem, então, a forma da cisticercose acontecendo, tá? Então, a terceira afirmação, ela é correta. O amarelão e a ascaridíase são parasitoses que apresentam o mesmo ciclo vital, tá? Não, tá completamente diferente. No amarelão e na ascaridíase, até os dois são doenças ocasionadas por nematelmintos, mas até entre as duas a forma de infecção é bem diferente, né? As caridíase a gente sabe que é infecção oral dos ovos da lombriga, o amarelão a gente sabe que é a penetração ativa da larva que está no solo, do Necator americanus ou do Ancylostoma duodenale, tá? E ainda existe o ciclo de Loss, que é um ciclo em que necessariamente as larvinhas passam pelo pulmão para o seu amadurecimento. Isso em nenhum momento acontece associado à teníase, tá bom?
o ciclo apresentado é o da teníase, verdadeiro, né? E não da cisticercose, porque da cisticercose a gente não tem aí a participação do porquinho nesse caso, tá bem? Deixa eu ver se tem alguma sugestão aqui. Chat, tá tudo certo por enquanto. Olha lá, voltemos aqui. O próximo, ele já está na sequência também, o 257, exercício 250. Olha lá, sobre o ciclo evolutivo da tênia sóleo, vocês veem, né, pessoal? Os exercícios, eles abordam principalmente a tênia sóleo por causa disso, né? É o que traz mais problemas, além da teníase, a cisticercose, que é extremamente grave. Então, vocês viram que tem um negócio que vocês não podem esquecer. Tênia sóleo, porco, teníase, cisticercose. Associar isso tudo. Sobre o ciclo evolutivo da tênia sóleo, assinale as alternativas corretas. Olha, a infecção no homem ocorre pela ingestão de carne suína contendo a larva cisticerco. Isso é verdade, né? Quando a gente está considerando a teníase. Olha lá. Cisticercose é o nome da doença causada pelo adulto da tênia sóleo? Não. O adulto da tênia sóleo, que é a fase que está se reproduzindo sexuadamente, ele vai ocasionar teníase, não cisticercose novamente. Vendo várias maneiras de você afirmar a mesma coisa, por isso que é sempre importante a gente treinar bastante com esses exercícios, para não cair nenhum peguinha. A infecção dos suínos ocorre quando esses animais têm acesso a áreas alagadas, contaminadas com a cercária, que penetram ativamente pela pele? Não. Já está misturando aí com o ciclo de vida do esquistossomose, em que a cercária é a forma do parasito que sai do caramujo, que é o hospedeiro intermediário, e vai infectar o homem quando ele nadar numa área contaminada. Então não tem nada a ver aí com a teníase. Os humanos, ao ingerirem os ovos do parasita, assumem o mesmo papel do hospedeiro, tal qual os suínos. Verdade, isso é tão importante, gente, né? Tão importante lembrar que na cisticercose não tem a participação do porco, né? Não imediatamente no sentido do parasito precisar passar por ele. Pode ter a participação do porco no ciclo da própria teníase em si. Mas aqui, o que vai acontecer? O homem ele vai ingerir esses ovos e aí o parasito vai utilizar o corpo humano para aquela fase latente, né, da larva cisticerco na musculatura. Então está correto. Uma forma de profilaxia para a cisticercose é o uso constante de calçados durante o trabalho agropecuário, novamente misturando aí com outra doença. Não, né, vai ser, na verdade, a principal profilaxia para a cisticercose é saneamento básico, principalmente com relação àquilo que é consumido, aquilo que é ingerido, água e alimento fresco, tá bom? Então aí ficamos somente com as afirmativas 1 e 8 como corretas, somando 9. Bom, vou fazer aqui deixa eu ver mais duas. Vou fazer. Será que dá tempo? 5 minutos? Dá tempo, sim. Vou fazer o seguinte: vou fazer a 260. E aí, se der tempo, eu volto e faço a 259, tá bom? Deixa eu ver se tem alguma sugestão de exercício no chat. Não? Então, vamos prosseguir aqui. Olha só. O esquema resume o ciclo de vida de um verme que exige 2 hospedeiros. Olha lá. Então, aí a gente tem o cisticerco, verme adulto homem, cisticerco o porco, né? Olha lá. Qual verme parasito e a doença que estão relacionados ao ciclo? Então, muito simples, né? Se ele já está falando do cisticerco no homem, como que eu vou saber aqui se o exercício está falando da tênia sólida ou da tênia saginata? Obviamente por 2 motivos. Primeiro, ele coloca um porco no meio. A gente está falando da tênia sólida. Se por acaso você não tivesse ligado na presença do porco, você poderia ver ali o cisticerco no homem. O cisticerco no homem acontece somente quando? Quando o homem ele faz a ingestão dos ovos, é aí que ele tem a cisticercose, tá? Então, olha lá. Então, a gente está falando do verme tênia sólio e a doença, a grosso modo, pelo ciclo em geral,
da teníase, tá bom? Quais são os hospedeiros definitivos e intermediários do ciclo da doença mencionada no item anterior? Então, o homem vai fazer o papel de hospedeiro definitivo, como nós já vimos, e o porquinho de hospedeiro intermediário. No caso da ingestão de ovos desse verme, que doença o homem poderá adquirir? Novamente, né? O homem vai adquirir a cisticercose pelos N motivos que a gente já combinou. Cite medidas profiláticas para a doença mencionada no item anterior. Então, no item anterior, a gente mencionou a cisticercose. Então, novamente, para a cisticercose, a gente tem como medida profilática principalmente saneamento básico, de tratamento de água e higienização de alimentos. Para a teníase, né, aí a medida, o saneamento básico vai ser importante em regiões de criação desses animais para evitar que esses animais se exponham aos ovos desses parasitas na sua alimentação, na sua ingestão de água e principalmente, né, a fiscalização dos criadouros, a fiscalização dos frigoríficos que fazem processamento dessa carne, a fim de evitar a comercialização de carne contaminada. Tá bem? Bom, era isso. Não conseguimos comentar mais um pelo tempo, tá bom? 260? Então vamos lá, Isabela. Os 260 foi o que eu acabei de fazer. Tá tudo bem? Alguma dúvida? Obrigado, tá bom? Obrigado pela atenção, querida. Novamente, obrigado pelo elogio. E para a Isabela que me acompanhou hoje, para os outros que vão assistir a aula mais tarde, lembra sempre, a gente está aqui com vocês, mas a gente também está à disposição. Nas redes sociais, podem me procurar, Murilo Solano, vocês me acham no Facebook, vocês me acham no Instagram, murilo.solano, tá bom? Então, vou encerrar a aula nesse momento, vou parar a gravação nesse momento. Parando a gravação, até mais, tchau, tchau e boa Páscoa a todos.